Welcome. Bine ați venit! Aloha! Bem-vindos! Yemawan Akwaba. G'day! Tuesday, yung Samsparkumnet. Bienvenidos. Welcome. Mabuhay! Welcome! Mainiton. Affirmation creates worldwide communities of safety, Of love and hope. A afirmação ela cria comunidades globais de segurança, de amor, de esperança. La afirmación crea comunidades mundiales de seguridad, amor y esperanza. And promotes understanding. acceptance, and self-determination. Y promueve la comprensión, aceptación y autodeterminación. E promove a compreensão, a aceitação e a autodeterminação Of individuals of diverse sexual orientations. Gender identities and gender expressions. de indivíduos de diversas orientações sexuais, como identidade de gênero e expressões. De individuos sexuales, identidades de género y expresiones. We affirm the inherent self-worth of LGBTQIA+ individuals As complete, equal, and valuable persons. Nós afirmamos o valor inerente das pessoas LGBTQIA+, como pessoas inteiras, iguais e valiosas. Afirmamos el valor inherente de las personas LGTBQ como personas iguales, completas y valiosas. And support them as they define their individual spirituality And intersection with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. E nós a apoiamos na sua definição de espiritualidade individual e relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Apoyamos a definir su espiritualidad individual y su relación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Affirmation is a refuge to lend, to heal, To share and to be authentic. A afirmação ela é um refúgio, é um lugar para encontrar, para curar, para compartilhar, para ser autêntico. Afirmación es un refugio para llegar, para sanar, para compartir y ser auténtico. We are so glad you are here. We are so glad you are here. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. We are so glad you are here. E nós estamos muito felizes que você está aqui. We are so glad that you're here. We are so glad you are here. Welcome to Affirmation. Bienvenidos a Afirmación. Welcome to Affirmation. Welcome to Affirmation. Bienvenido a Afirmación. Welcome to Affirmation. Seja bem-vindo à afirmação. Welcome to Affirmation. Sejam bem-vindos a uma noite com afirmação. Muito obrigada por estarem aqui. Estou olhando a outro computador porque tenho as pessoas que tenho que admitir. Agora, então, muito obrigada por estarem aqui. É o nosso primeiro. Nosso primeiro evento como afirmação desde que está o novo comitê diretivo. Vocês podem ver o programa para a noite. Vamos fazer apresentações e boas-vindas. Vamos falar da história, missão e visão da afirmação. É sempre bom relembrar essas coisas. Vamos falar do nosso progresso, o que vem a seguir, no que nos estamos focando. Vamos dar um lugar para perguntas e respostas e vamos falar do que você pode fazer agora mesmo, algumas ações que você pode tomar para se envolver na afirmação e trabalhar com a afirmação. Vamos então começar com o programa. E Fred, vou passar a palavra para você. Vocês conseguem me ouvir? Sim, muito obrigado. Todos vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês, ver todos vocês. Já faz muito tempo não temos um evento como esse, então estou muito feliz de ver que vocês estão aqui. Vou contar um pouco sobre mim.
Eu já tenho estado aqui na afirmação durante algum tempo, desde a década dos anos 90 na Washington, DC, e nesse percurso eu fiz muitas coisas para a afirmação. No ano 2012, eu fui presidente e depois eu ganhei um dos prêmios da afirmação também. Eu também pertenci a diferentes grupos da afirmação, diferentes comunidades. Tomara vocês estejam interessados. Desde o ano 2011 até 2017, eu também trabalhei no comitê executivo e trabalhei em diferentes conferências e desde o outono eu fui vice-presidente sênior e agora sou o presidente da afirmação. Eu trabalhei na Força Aérea durante mais de 20 anos, quando eu era profissional, faz alguns anos deixei de trabalhar lá e há uns anos comecei a trabalhar como consultor e trabalho em diferentes projetos, fazendo gestão de projetos para clientes privados. Eu também ia a uma organização e tenho um mestrado em administração pública. Muito obrigado por me ouvir. Eu tenho muita vontade de conhecer vocês. Agora vou passar a palavra ao Joel. Muito obrigado, Fred. Eu sou o Joel McDonald, eu trabalhei na afirmação e eu era da igreja na secundária. Eu tentei convertir meus amigos mormons e depois foi o contrário. Eu comecei a me unir aos missioneiros. Eu fui à igreja de manhã e fui batizada quando eu tinha 17 anos. Foi enquanto minha família estava em Japão. Eu mudei para a Virgínia para o último ano da escola. Eu fui como missionária para Kansas e durante a missão eu comecei a me perguntar sobre a minha orientação sexual. Eu me conta de que eu era gay. Eu teve a experiência de ser missioneiro. Durante as noites eu rezava para que essa carga, esse ônus seja tirado de mim e consegui sentir finalmente que não era um ônus, mas era algo com o que eu tinha sido criado e não tinha nada para mudar. Eu voltei para casa da missão e após alguns anos eu deixei a igreja e então fui ex-membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. No ano 2008 apresentei a carta para renunciar. Em 2015 comecei a ter conversas com pessoas que estavam na igreja e nessa viagem todos sabíamos a política de exclusão e nesse processo eu conectei com a afirmação. No ano 2017 eu fui contratado como o gerente de conteúdo. Depois fui
diretor de operações e eu tive depois muitas conversas sobre a direção da afirmação e eu queria trabalhar com o Fred e com a David. Queríamos começar a impulsionar a afirmação e ser um refúgio para que as pessoas possam ser autênticas na sua missão. É um prazer, então, estar aqui e continuar servindo essa comunidade muito linda. E esse vídeo foi passado muitas vezes e se sente como voltar a casa. Vou passar a palavra para David. Hey y'all, I'm David. Oi, eu sou o David e ele. Eu sou gay, cisgênero, trabalho numa universidade em Tampa, Flórida, como pesquisador de administração. Eu trabalho com contratos, orçamentos, estudantes de mestrado. Eu cresci na igreja. Fui secretário executivo, eu programo reuniões. Isso me dá uma oportunidade única quando as autoridades vêm e conhecem esse homem gay. Conseguimos ter conversas, diálogos e me convidam para ter conversas adicionais quando eu viajo para Utah, e tento usar essas oportunidades para aumentar minha compreensão e para compartilhar meus sentimentos, reflexões e reações em que eles falam. Eu tenho um blog. E eu disse para um homem que eu era gay. Um post meu foi viral em 2017, mas esse post chegou a muitos locais quando conheceram que eu era gay na igreja. Foi uma transição muito difícil, mas eu aprendi sobre a afirmação. E eu fui à conferência internacional no ano 2008 e conheci pessoas que me levaram um patamar que ninguém tinha me levado. Fizeram com que eu pudesse entender minhas histórias, minhas lutas, minhas esperanças. Eu fui embora dessa palestra e eu sabia que tinha ferramentas para continuar como mormão gay. Eu continuo assistindo indo para as palestras da afirmação. Há alguns anos pediram para mim que eu trouxesse atividades e no ano passado me pediram para eu fazer parte do comitê executivo. E quando o Fred foi candidatado como presidente e o Joel me pediram para eu ser candidatada como vice-presidente. E eu sou muito contente com a comunidade que representa a organização. Muito obrigado, David. Bom, agora gostaríamos de saber sobre as pessoas que estão aqui. Temos perguntas numa pesquisa, numa enquete. A primeira tem a ver com conhecer o nível de crenças que vocês têm. Todas essas enquetes são anônimas. Queremos saber quem está indo para quem está aqui nessa reunião. Vou colocar então a enquete, pesquisa aqui para que vocês possam ver na tela. Espero que esteja bem traduzida. Qual é o seu nível atual de fé na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Forte, moderado, baixo, nenhum. 50% de participação, por enquanto 63%. So with 73% responding, we've got 73% de respostas, 68% de vocês
tem uma fé moderada ou forte, que está muito alinhada com pesquisas anteriores que a afirmação fez. Agora, ainda há um nível de fé na igreja por parte da comunidade LGBTQ da igreja mormon. 69% de pessoas que creem com moderação ou fortemente. Vou compartilhar os resultados de fato. Vocês então deveriam ver. Esses são resultados anônimos. Não estamos falando de quem é que marcou essa resposta, mas queríamos saber. A seguinte pergunta está relacionada com o nível de atividade, porque a gente sabe que há uma diferença entre ter fé na igreja ou estar ativos na igreja. Vamos então abrir mais uma vez a pesquisa para que vocês possam responder. Então a pergunta é: qual é seu nível atual de atividade em a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Alto, moderado, baixo, nenhum. So with 80% so far answering, we've got 80% respondeu essa pergunta, 63% diz que tem um nível alto de atividade na igreja e acredito que 40% diz e não. O restante entre moderado e baixo. Isso tem a ver com o que observamos no passado. Há um nível alto de crença e fé na igreja, mas uma grande proporção dessa população não está ativa na igreja. Provavelmente por razões óbvias, mas muito obrigado por responderem essas perguntas. Vou mostrar os resultados agora. A seguinte pergunta é: qual é a sua situação atual como membro da igreja? Há uma diferença entre fé, atividade e membresia, então temos que saber, e afiliação. Então temos que saber se você é um membro atual, se você renunciou, se você foi excomungado, retirado ou nunca foi membro. So far with 73% answering. Temos 63% de respostas. Us are current members of the church. 13% are resigned, 9% have been excommunicated or their membership has been withdrawn. 64% são membros atuais. Constitutes 4% of us who has never been a member of the church. Temos uma pessoa que nunca foi membro. Agora vamos compartilhar as porcentagens exatas. E esses são os resultados e temos 80% das respostas. So for me, there weren't any really surprises in that poll, but I have a very important, Para hopefully mim, not controversial question. não há surpresas nesse sentido, mas eu espero fazer uma pessoa para vocês que não seja muito polêmica, mas eu gostaria que vocês possam responder. Qual é seu sabor preferido de sorvete? Vamos lançar essa pergunta. Vamos dar chocolate, baunilha ou morango. Qual é seu sabor preferido? 56% chocolate's winning by a mile. 56% votarão pelo chocolate. Está ganhando o chocolate. Temos pessoas que tiveram que pensar muito nessa pergunta. Vamos compartilhar os resultados.
Chocolate é o grande vencedor, depois temos a baunilha e o morango. Esse também é minha ordem de preferência, então muito obrigado por compartilhar suas experiências. A gente tem parceiros, amigos, família incríveis essa noite. Muito obrigado por compartilhar coisas de vocês nessas pesquisas. E tomara isso possa dar uma ideia de quem está aqui, como é a comunidade, a partir das perguntas que nós fizemos. I believe, David, you're going to start us out by walking through some history of affirmation. Yes. So, David, agora você vai falar sobre a história da afirmação. Sim, como muitos de vocês já sabem, durante os anos 70 houve muito ativismo e muitas tensões na igreja. Foram tempos difíceis para ser mormon e queer. E houve uma palestra de direitos humanos na South Lake City. O homem mais famoso gay dos Estados Unidos esteve lá e estudantes da Universidade BWU foram a essa conversa e decidiram fundar a afirmação enquanto foram a palestra. Decidiram se apoiar entre eles porque ninguém mais fazia. Assim é como a afirmação nasceu e começou através de diferentes reuniões regulares a se formar e novos capítulos foram criados em Los Angeles, em Dallas. Os líderes dos capítulos se reuniram e decidiram criar uma carta nacional. Quer dizer que uma organização seja constituída, fizeram eleições, eles escolheram um líder e fizeram um boletim informativo. Um ano depois, passamos de 4 capítulos a mais de 30. Nós fundamos a organização não apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá, na Europa, na Ásia, na América Latina. A inspiração da afirmação veio do movimento de direitos civis, os direitos pelas mulheres, pelos homossexuais, nos anos 70. Pelo que outros grupos religiosos faziam em outras igrejas. Nessa busca pelo reconhecimento, pela luta contra a discriminação, a afirmação esteve lá. A afirmação participou nas marchas do orgulho gay e ela queria fazer parte do movimento nacional. Sempre foi uma organização muito abrangente, plural. Nossas famílias, amigos, parceiros, aliados são bem-vindos, sem importar sua filiação com a igreja, da Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Do início já passaram 47 anos e é uma história que temos herdado. A afirmação fez parte dos Mormons queers e apoiando. É uma história muito breve. Se vocês gostariam de conhecer mais, temos mais detalhes no site. Muito obrigado, David. Estou tentando seguir nosso guião, nosso roteiro. Vamos compartilhar um link de um evento que nós fizemos que fala mais sobre a história da afirmação. Temos fotos
do passado, talvez vocês So, queiram mission of dar affirmation, uma I'm not necessarily olhada. going to read it, Obrigado, but I'll keep it on the David. screen Bom, right eu now. não vou You heard ler it a at the top missão da of the afirmação, mas program. So vou that deixar video lá included both para que our vocês mission possam and our ver. vision. So I Já just want to ouviram isso no call out a início do couple things that programa. I O think vídeo are incluía a nossa extremely important. missão e a nossa So visão. Eu gostaria de affirmation salientar coisas revised que its são mission, extremamente I think importantes. in A 2020, afirmação as revisou part sua of the missão renewal of its strategic no plan ano to really try to make 2020, it como parte da focus renovação on do nosso plano the estratégico, individual para first que possam se and focar community no building around that. So if indivíduo, na pessoa we start by saying primeiro, e em affirmation construir creates uma comunidade worldwide a communities partir of safety, deles. love, and hope. Então, And começamos dizendo while que a affirmation afirmação is cria an comunidades organization and mundiais a de community, segurança, it's amor e really a esperança, e community embora a of afirmação é uma organização communities. dentro de uma So as we try comunidade, to na support our verdade é uma chapters comunidade de and affinity comunidades. A gente groups tenta apoiar and desse jeito other nossos groups that may capítulos, nossos form, grupos de afinidade e it's outros various grupos communities, que and it is podem worldwide. se You know that formar. this evening, if you look Mas at the tem a chat, ver we com have a diversas lot of individuals that comunidades are em joining us nível this evening mundial. from Vocês no chat vão ver from que há Latin muitas America, pessoas from de diferentes Mexico, lugares da América Latina, do kind of México. scrolling through to take a look at this Eu here. posso ver aqui no chat de Like we have onde someone vêm from muitas Chile. pessoas. Temos também uma pessoa We do have a lot of Chile. activity in Latin America, which is beautiful to Muita see. So we're trying to be atividade an na América international organization, Latina. which É is, I think, muito one thing bom that sets ver affirmation isso. apart Acho que as an uma coisa organization. que marca a diferença then da afirmação Another key part of our mission talks about self-determination of é the individual. And that o fato de que seja global, e outra parte da missão fala da sexual autodeterminação orientation, das their gender pessoas. identity, their gender expression, but É beyond a that, what autodeterminação a they believe respeito da sua their identidade de relationship gênero e sua with expressão the sexual. church. Mas para And além that no disso, matter que acreditam que what é the a sua choices relação com a are that people igreja make that are best, e que that não they determine are best for their não se importa spiritual, quais mental, and são as physical health, seleções, quais that são they as are complete escolhas, equal quais são and as valuable melhores para persons. eles. São pessoas I think those are iguais e valiosas. Então, eu acredito que essas são afirmações muito poderosas que têm a ver com o que o David compartilhou sobre a afirmação. Dentro da nossa missão, sem importar como nós definimos a nossa espiritualidade individual, nossa intersecção com a igreja, nós somos bem-vindos à afirmação. Mas também vocês têm que saber que a missão não tem posição quanto a que vocês têm que fazer parte ou não da igreja. Não procure essas respostas. Apenas quer ser uma comunidade de comunidades, espaços onde podem estar nessa intersecção e tomar decisões que são as melhores para vocês. E por isso é que a afirmação está aqui. Hello, can you hear me? Yes. Okay, great. Conseguem me ouvir? So, Sim. my job here is to talk about the vision of affirmation. Eu One of vou the things that falar we think da is visão important da is to be a afirmação. refuge. Uma We've coisa done que that for acreditamos many que é years. importante Ever é since I've been in, ser we've been a refuge to land, refúgio. feel, share, and Isso be authentic. fizemos, We fomos um also refúgio talked durante that a muitos bit anos at para every board sermos meeting now to make autênticos. sure that we are E keeping in mind nós this falamos isso principle também nas because nossas it reuniões makes do comitê affirmation executivo para manter esse itself and princípio welcomes everyone. na mente, porque é o que faz So com que a now that we've afirmação talked about seja the única e vision, possa dar mission, as and boas-vindas vision, para I think todos. our Agora next aqui temos thing we'll falado go da over história, a will be missão e a our visão. progress. Acredito So que Noah o will próximo talk to us que about that. vamos cobrir tem a ver com o nosso progresso. Yeah. So, Joel on vai screen just falar have an nisso. overview of some of the Sim, progress, especially na over this last tela a month and a half, gente but tem it uma really, explicação geral dos Fred nossos became president avanços, on principalmente January, or de acting president on mês January 1st, and atrás. then elected Fred president on se March 1st, tornou and that's when David and I joined presidente him no dia on the 31 de executive committee. janeiro, So one presidente of the important things interino, to depois, a note partir is de that março, we've really começou worked no to seu ensure that we cargo. are a
Uma coisa para ter em consideração é que nós trabalhamos para garantir que é um comitê From our introductions, executivo you'll see that we have colaborativo. very diverse Então, backgrounds and our nas different minhas spaces when it apresentações, comes vocês to verão our que temos spirituality, our histórias relationship with the muito church, and all diversas, that temos is diferentes valuable in that relações com a collaborative effort igreja, as we work espiritualidade. together and as Tudo we isso work é with the valioso Board of numa Affirmation iniciativa, num esforço to seek to move colaborativo the para mission of trabalhar junto affirmation forward. com o conselho So diretivo there's been a para lot of ajudar work to para increase que a missão da collaboration. afirmação We've been working to improve continue. financial controls and Temos budgeting. muito trabalho para aumentar a When we took colaboração, temos trabalhado office para as the melhorar executive committee, os Affirmation controles did not have a budget. financeiros, o As of orçamento. last Quando Sunday's assumimos o board cargo meeting, como we had comitê, a budget passed, conselho so now we have an executivo, operating budget, não which tínhamos um is very orçamento helpful durante a última to reunião see do comitê to get executivo. things Agora done. temos So um we're excited about orçamento that. operativo e é But we've muito also taken a útil look para at que nós budgeting a possamos little começar a bit trabalhar. Estamos differently. We'll felizes talk por isso. through some E specific também financial a numbers and gente reasons why pensa later, em fazer to make orçamentos sure de that forma we are diferente. investing Falamos where we de need to alguns invest números for the financial health e of razões para affirmation. investir o que The nós next bullet temos que point here is investir para a strengthening saúde affirmation's financeira financial da health afirmação. and figuring out Gostaríamos então how we can invest in ways to do that. de Clarifying responsibilities and fortalecer structure. This is a situação always financeira da a afirmação. major Estamos task pensando como for investir any para leaders fazê-lo of any organization that are corretamente. starting out. A gente Fortunately, também quer affirmation had a lot of esclarecer as structure and responsabilidades processes and policies in estruturais. place. Felizmente, a But there's afirmação always já additional tinha questions that come up, and we're estruturas, trying to answer those processos e questions políticas and implementados, document mas those things sempre better temos and leave affirmation perguntas as an que surgem, que organization aparecem. A gente better tenta than when we responder found it. essas And I think that's perguntas always a e major goal que of quando any nós leadership team. Auditing vamos chapter and embora affinity que a group afirmação activity, we'll esteja get no into melhor specifics of estado do that a qual bit foi later. o But que we've been encontramos. sending Também out vamos questionnaires fazer or um surveys controle to das chapter ações, leaders os grupos de and affinity afinidades, os group leaders capítulos. A to try gente to vai determine enviar what the level of pesquisas a activity is, what the líderes, commitment is to a continue serving, líderes and de just trying to get capítulos para a determinar pulse qual é o on nível the de health of affirmation atividade outside of para the continuar center of the trabalhando circle. no So seu the health cargo of e the affirmation vamos communities tentar that are our avaliar chapters and affinity groups. como é a And then situação resuming regular das activities was comunidades crucial da for us. And that's afirmação nos really why we're nossos here this evening. capítulos e We said we grupos de wanted afinidade. to have an E opportunity a for folks to get together, volta to das meet with atividades us, to hear regulares about era muito what importante para affirmation is nós. doing, Queríamos ter and hoje uma to oportunidade para que hopefully pivot vocês possam to ouvir o que a afirmação regular está activities fazendo that e are more focused on tomara que providing the possamos sort of community continuar and support for fazendo LGBTQ Latter-day Saints atividades on a more regulares regular para basis, not ter um only senso de centrally comunidade e in apoio de likely forma virtual environments like constante. this, because we E are não around the world, apenas but also em in nível our central, local mas communities, our como chapters, é and our agora affinity groups. também So tonight virtualmente kicks off nas what I nossas hope will be comunidades the locais e resumption of nos nossos regular capítulos. activities in Então, affirmation. essa noite vamos iniciar com a volta das atividades cotidianas habituais para a afirmação. So I just want to point out a couple things on this slide about the Eu community. apenas gostaria It's de explicar got algumas quite a questões sobre a breadth. nossa comunidade. If you look at the bottom line, our virtual reach Se is quite vocês expansive. observam 22,000 followers a on Facebook, parte inferior, 65,000 nossa people visited the affirmation website last year. abrangência virtual é bastante As amplia. far as, Muitas and we do pessoas, have email 65 subscribers, and mil we pessoas send visitaram them o the site newsletter every da month. afirmação no As ano far passado, as quanto our as chapters, our subscrições de in-person e-mail, temos opportunities to 4.600 there's pessoas, as over quais 30 of enviamos those, nosso boletim and they're spread informativo. around the world. Temos 30 capítulos que I believe estão em diferentes partes do I think mundo. we're going to talk about the audit that we've done of those Acho chapters, que but during the COVID, a gente vai falar do trabalho feito a em lot todos of esses activities capítulos. ceased to happen, and we've been Durante a slow to pandemia, resume normal activities at local levels muitas coisas deixaram de as you acontecer, can see, we are looking depois to revitalize vamos some voltando of com as these chapters and atividades em chapter nível activities local e a gente and busca provide more opportunities revitalizar for algumas dessas in-person atividades e
proporcionar mais oportunidades presenciais. E também, como exemplo, nessa noite, gostaríamos de dar oportunidades para interações virtuais e reuniões. Eu acho que vão ser notificados de atividades no futuro enquanto elas estejam prontas e possamos compartilhá-las. Obrigado, David. Em relação com o seguinte tema, antes de mudar de slide, eu gostaria de falar dos membros com direito de votação. São 196. Esse número é muito importante porque representa a quantidade de pessoas que têm doado pelo menos $10 para a afirmação e a quantidade de líderes voluntários que trabalham com diferentes papéis nos grupos de afinidade de capítulos. Nós gostaríamos que esse número fosse muito maior. A gente sabe que há muito mais apoio do que 196 pessoas. Vamos falar nisso mais tarde. Falamos de 30 mil membros da comunidade. Essas são todas as pessoas que estão conectadas. Mais de 4.900 pessoas filiadas nos e-mails. Acredito que há mais pessoas que poderiam doar. Considerando a conexão da afirmação com todos os outros números. Agora vamos falar da nossa solidez financeira. Houve perguntas que foram apresentadas. Muito obrigado pelos que fizeram as suas perguntas. Para dar uma olhada geral de como está a observação, como estava há alguns anos e como está agora, vamos ver as contas finais para mostrar a fortaleza financeira da afirmação nos últimos 5 anos. No ano 2019, a gente acabou com $34.376. Em 2020, tivemos 68 mil. Em 2021, chegamos a 138 mil. Esses números foram afetados pela pandemia, obviamente. Entre 2020 e 2022, a gente não teve a Conferência Internacional Presencial, que é o canal de maior ganho que temos para afirmação e também as maiores despesas que temos na afirmação. Então, o que vocês veem no ano 2020, 2021 e 2022 é graças às doações que continuamos a receber, mas também a gente não teve que gastar muito dinheiro na Conferência Internacional. Em 2022, ficamos com $79.751.000, mas voltamos para palestra presencial. Em 2020, 2021, foram anos estranhos para nós, em nível financeiro, mas depois no ano 2023, ficamos com uma montante final que teve uma redução de 90%. Isso é o que esse comitê executivo herdou financeiramente e a gente está trabalhando. Então, temos que fazer decisões de orçamento estratégicas para garantir que possamos avançando como organização. Nosso monto atual é de quase $31 mil, de quase 50% desde o ano passado, e o orçamento final, que é um número muito conservador, é de $10.170, que é 24% mais do que o ano passado. Nossos esforços para
to exceed our budget expectations ter here fundos and para outros year motivos, in queríamos a stronger exceder as nossas position than we are expectativas budgeting. para o But again, it is a orçamento very e acabar conservative numa budget that posição we've put mais together. sólida, mas mais uma vez esse é um orçamento muito conservador que a gente armou. Hello, everyone. So now I will talk to you about our Agora eu gostaria de falar So we have 30 chapters, and dos again, we capítulos talked e about our líderes dos inventory that we Estados did with Unidos. everyone A to gente see tem what their interest 30, was, fizemos how uma they were inventária doing, com what events todos they were eles para having. ver quais eram seus So one of the things interesses you e can como see eles here is that estavam we trabalhando, have os 60% eventos of que our US estavam chapters have leaders, fazendo, e a gente which pode does ver mean que that temos we need more 60% leaders, de and we'll talk capítulos about que that têm later in the líderes. presentation. Isso But significa que thankfully, precisamos de mais and really líderes e a thankfully, gente vai all of falar no our futuro leaders na have responded. apresentação. So a good number E of them graças a responded, about todos os 83%. líderes que And then responderam, about 33 of them had activities. foram And 83%, again, great thanks 33% to dos capítulos everyone who is still willing tiveram to lead, with atividades 68% of our e US há chapter uns leaders willing to do that. 68% que So ainda with that, está I will also talk about com our vontade affinity de groups and their liderar. leadership. Vou So we falar have também dos today grupos de afinidade 14 affinity e os groups. líderes. 71% Hoje of temos them have 14 leaders. grupos de We've had afinidade, not as much response from 71% them. deles About têm 30% of them líderes. responded. Não temos 33 of them had recebido muitas activities. respostas And por parte again, deles. we are so fortunate that Apenas 60% of them are still willing 33 to lead. deles And I do respondeu have to make e the point that our 60% affinity groups deles are ainda leaders that are doing quer this virtual. ser líder. So they're located Nossos all over the grupos de world afinidade têm in líderes que different fazem isso areas de that forma virtual, communities estão that no are mundo represented in inteiro, em affirmation and that diferentes do need áreas to e be supported in comunidades. affirmation. But again, we'll talk about that a little bit later on in the presentation about what we see going forward with that. Mas vamos falar nisso aqui So daqui a something pouco. exciting. Hopefully you saw it on the Affirmation website or social media. The Está Associated Press muito reached out to Affirmation to encorajadora, talvez have tenham an visto interview na with mídia. Fred prior to the General Conference of the Tivemos uma Church. entrevista was, antes da President Conferência Regional da Nelson's, Igreja e leadership o of the tema church, era and then a specific liderança to the interview, da Fred and Igreja Affirmation, do how presidente the church is doing Nelson. on LGBTQ issues. Também tivemos And uma so entrevista one com of o the Fred points that were sobre como a made, and I think igreja that this is tem trabalhado com something temas da comunidade most of us LGBTQ. have taken notice of is the fact that the church Isso is é uma questão que muitos de nós Brigham Young está University specifically observando, o is fato de que a promoting the igreja ou a infamous universidade Brigham musket fire Young speech está delivered by Elder Holland promovendo that o uses discurso Musket Fire que a Rola usou, que usa comentários visions of violence, speaking about using ou musket fire visões to defend the violentas, faith, and then specifically in falando response to de anyone usar seeking to fogo para affirm defender or a to fé be activists in support contra of qualquer pessoa que LGBTQ procure students or afirmar ou staff ter or um the wider ativismo ou community. apoio. And so we did have a quote in that Associated Os Press article jovens that was picked up by estudantes newspapers LGBTQ. all around the nation. So it's great to know that reporters for the Associated Press are still reaching out to Nosso Affirmation, artigo still see foi escolhido por Affirmation as muitos jornais credible na source nação. Há on the pessoas que subject continuam and em authority on the contato com a subject, and nação e then ainda a bit consideram more que a afirmação é explanation uma about fonte sort of why that quote is there is on the acreditável. website, talking about how the musket fire speech isolates Isso está no LGBTQ site. BYU students. E So highly fala recommend de going to como Affirmation. There's a link esse to the discurso Associated isola Press aos article, estudantes. and then Temos and then you link can sharing that out, because I a think esse that a artigo da lot of imprensa folks in the associada. LGBTQ Latter-day Saint space are very aware of Acredito que this muitas talk, and they're pessoas very aware of the no fact that it is espaço da now igreja required reading mormon for BYU LGBTQ freshmen, which is very está disheartening. informada sobre And isso so e que calling é attention uma to that, I think, coisa que requer is important. de muita leitura ou atenção. Acredito que devemos levar isso em conta.
I get to have the excitement of talking about the greatest thing ever, which is what's next. Eu posso So falar thank you all for waiting for this do time. One of futuro the key things we das wanted to talk melhores about, coisas. and I had mentioned, I think, in E the uma writing coisa I've da qual done, queremos is falar the Latin American area is very important to us. And so, é based uma on what campanha we de see as far arrecadação as de budget, fundos para a one of the América things we Latina, wanted to que é do was muito make sure importante that para we had nós. Uma a coisa que complete special gostaríamos de fund fazer just é for that garantir particular area as part of our chapter que support. tenhamos um So fundo it's our completo e especial para a vision região. and intent to do a fundraising campaign just É a for the nossa Latin American visão area. e So nossa they will have a fund intenção specifically for them, organizar uma and campanha we'll de retain those arrecadação de in fundos específica para a América announcements for them. Latina. A Again, gente as we mentioned vai before earlier, we'll be ter isso having para an eles. international conference. Como a gente It is in the já planning stages, mencionou, vamos so we're fazer not a quite sure in the conferência sense of internacional, the ainda where. está num We estágio have de gotten planejamento, directions from the ainda board não temos and a approval certeza dos to look detalhes, at a conference mas in já October, based on what temos the funds aprovação para a que a location. conferência seja feita em So that's where we outubro, are with uma international vez conference. que a gente And as far as our tenha board, encontrado um lugar right, our local. board, Quanto we ao are conselho very thankful we have the diretivo, folks we have on the board, and we a do gente have está some muito contente constituents de still ter probably are seus making a slight membros. change in what we're Temos doing alguns to cargos get board members, para and what we're cobrir. going to Vamos have them fazer uma do is pequena complete an mudança. application. And this way we'll Vamos know a lot pedir more para about os what membros completarem uma different experiences solicitação, are, so that we can fit and have a better fit of different talents on our para board. que os So we feel membros that this tenham will create the best fit for both the board and the people onboarding to the board or who have interest in the board. cumpram So, com as we mentioned critérios as e que well, sejam idôneos we para need more cumprir chapter com o leaders in the US. sua So posição, we're looking to seu cargo. revitalize Como our US antes chapter and mencionei, create more precisamos de mais chapters. líderes para os This will be a capítulos dos process Estados that we'll Unidos, então a swiftly gente take busca on. We revitalizar have os nossos capítulos e strategies criar around that mais. of Esse first, vai as we ser um say, processo que revitalize vai the iniciar. established chapters to make sure they're up and going and get them Vamos, on a the gente road to vai being bigger chapters, and for selected areas, picking those out and creating new chapters. buscar And e so os also here capítulos you'll see that we're talking possam about auditing the Latin crescer. America chapter activities. We E just want to see aqui what the vocês chapters are também doing. vão There are ver some que a chapters that are gente doing fala great da things auditoria out das there. atividades na What we'll be América doing, and they've Latina. asked to meet with Há us, so we'll be seções que having a estão meeting with them fazendo soon. coisas So we look forward to maravilhosas. meeting you Vamos if you're nos one of reunir those com eles leaders in Latin proximamente. America. And then also for our affinity groups, as you can see, Esperamos they are very important. fazê-lo se, However, what se a it gente is são that líderes na we América are looking Latina. for more people to E os lead the grupos de affinity groups and keep afinidade those são muito vital, importantes. because A they gente are quer que vital mais with those pessoas folks who are part of those estejam communities. a cargo deles e que sejam vitais e ativos, porque é importante para os que são membros dessa comunidade. All right. So now the fun part of the evening. Question and answer Agora temos Q&A a with questão the executive mais committee. divertida da So I've got a few noite, questions that have been submitted as ahead of time perguntas e that we can lean respostas. on Temos algumas perguntas que should we hear foram crickets enviadas at any point during this antes process. But we would love to hear e your vamos questions ouvir or even comments are algum. welcome. Se ninguém faz If you nenhuma wanna put them in pergunta, the chat, mas se that's fine. If you want tiverem to perguntas, speak on são camera, just bem-vindos. raise your hand Podem colocá-los and no chat, I'll be watching the queue and também be podem happy levantar a to mão. call on you. But I do see in the chat that we have a question, what is an affinity group? And that is a great question. Fred, you want to answer that? Temos And uma I'm going to pull up a pergunta link no chat. O that I que é can um share grupo on my de screen. afinidade? Fred, você gostaria de responder essa Sure, I'll be glad to pergunta? answer that. Eu Affinity vou group, procurar um link que if vou you notice, I compartilhar. mentioned in my Sim, eu posso introduction, compartilhar affinity groups are ou responder essa pergunta. Eu specific groups disse na that minha center apresentação around que os grupos de certain aspects afinidade of são a grupos person's específicos
que estão intersectionality relacionados in com your world. diferentes For example, we aspectos have da a group interseccionalidade for da different pessoa. types of A gente spirituality. tem We um have a prayer grupo group. We para have a journeys group. We have diferentes. other groups that are based on where people are in their spiritual journey. That's one type of affinity group. Then we Temos um also grupo have different de affinity groups viagens. based Há on, grupos for que example, we falam have sobre a onde group está for a women. pessoa We have a na group for, viagem as I de mentioned, with espiritualidade. E temos myself, também um the grupo para people, mulheres majority are e BIPOC um group. grupo So we have different areas for that, para as well pessoas as another group might be, if you BIPOC. haven't heard of it, BIPOC. for folks Temos who are também bisexual or people who are asexual. So it's really about the intersectionality of the people we have in para affirmation pessoas to make sure that bissexuais they ou can meet with assexuais, people who para share their concerns. So diferentes that's what the affinity group does. pessoas Hope da I've answered afirmação, your para que question. possam se encontrar com And the link pessoas that que I compartilhem shared suas mesmas will give you questões. the E o listing of affinity link groups. que eu We need to compartilhei update this page a vai little dar bit, uma lista para os but diferentes hopefully grupos de that'll give you a sense of the afinidade. different Temos groups que that are atualizar active esse in site, affirmation. mas com So isso você vai typically ter they're uma ideia dos organized by grupos like faith ativos journeys, gender and na gender identity, afirmação. age and ethnicity, relationships, Em geral, knowledge, and são community. organizadas baseadas nos caminhos de fé. As Fred was saying, it's really the opportunity to connect with a community with similar É uma backgrounds oportunidade de estar em experiences contato com a that you have. comunidade. So going off of the affinity groups question, Nika asks, currently our affinity groups are mostly on Facebook, knowing that Facebook users skew older Grupos de as affirmation afinidade considering estão other maiormente no platforms Facebook. for affinity groups. There has in the past been discussion about E os trying to grupos de use afinidade platforms like Discord estão no to Facebook, mas organize alguns dos different grupos groups. são mais antigos. The A afirmação challenge está of considerando that outras plataformas. Bom, houve and really the perguntas a challenge of any respeito platform disso, mas o is desafio adoption and training e o desafio que tem and to make qualquer sure our plataforma volunteers are é a well adopção e a positioned to formação moderate any new para platform garantir that's que os put into voluntários place. estejam bem But posicionados para I moderar think your uma point, Nika, plataforma about nova que Facebook seja skewing older is very well implementada, taken. mas eu We have acredito also been que experimenting with email groups to try to take things off of Facebook a bit more. o And some of our ponto chapters have que utilized that. And so tivemos affinity groups sacado maybe as coisas do too. tirado as coisas do So Facebook has been discussed. It has e not been a outras lot of estiveram movement usando o grupo to de do that, but afinidade, mas isso anyone that's foi been with debatido, affirmation for a ainda while não knows temos that we muito have been very movimento, mas Facebook todos os que estiveram centric na for our afirmação online communities, sabem que and we are looking at ways, or have in the past, estamos likely will no continue Facebook to look at ways e of diversifying that. temos buscado formas de nos diversificar. Pulling a question from that was Uma training. So the pergunta question is, are there any training projects for Latin se America há algum leaders? projeto de treinamento para líderes da So, América as Latina. Fred said earlier, we are Como o planning Fred to meet with disse our leaders antes, from Latin America. a gente And really this is pensa applicable em se reunir com os our líderes da leaders América everywhere. Latina, e isso One é of the aplicável para changes todos os that líderes we are em todos implementing os locais. is that Das mudanças que a in the gente está past we've had, implantando é affirmation que central, the no executive committee, the passado board of directors, and then there were tínhamos a regional directors, and afirmação, underneath the regional o directors there conselho were chapters. executivo, e depois We tínhamos are os diretores collapsing regionais that e capítulos, hierarchy a bit, mas because agora there a is gente very está much a need colapsando for essas more direct hierarquias connection porque with our há chapters as we are necessidade working de to maior conexões ou specifically de mais revitalize conexões and build new diretas chapters in com the United nossos States, but capítulos really provide para support and revitalizar os training for our capítulos dos chapters Estados around the world. Unidos So e while the question is também dar specific to Latin apoio, America, capacitação aos I capítulos think you'll no be mundo seeing a lot more inteiro. Embora opportunity a to meet pergunta era with and específica receive para a América training Latina, acredito que há uma with the executive committee, receive training from oportunidade affirmation centrally, no matter where you are. de Fred, David, do you have receber anything you want to add to that? capacitação da afirmação sem importar onde você esteja. I do. Can you hear me? Yes. Okay, great. Thanks. So
one of the things that Conseguiu me we ouvir? have found is that there's a lot Uma of heart coisa que a when gente people want to viu be chapter leaders, but sometimes there are things that é there are que há more practical muita things they need to know. vontade quando So os voluntários we do querem ser have a resource líderes, mas também há for our questões chapter leaders práticas that que as actually is pessoas on the website, precisam but we would saber. like Temos to um recurso supplement para os that a nossos bit líderes de and capítulos que actually vêm do do site, a mas training queremos for que leaders so that they better seja understand some of that substituído content. e And the work fazer of a chapter um leader, as I can tell treinamento you, sobre os since líderes I para que was one possam for quite some time, entender is melhor that o there's so conteúdo. many things that you want to do, and then you have to figure out not only how to do those Há things, muitas but how coisas to get people que to join you. fazer So como one of the líder things e that temos que we do resolver need to como talk about fazê-las e and temos get que chapter leaders tentar que as is how do pessoas we nos go about the acompanhem. process of Uma getting questão word da out qual temos que about our falar chapters é and so that we justamente can meet isso, other como people, é have que them a come gente to meetings faz and that type of thing. para It's not an easy thing to do. chamar mais pessoas We para do que realize possam that, and so ir hopefully às we can reuniões. provide Não some é type of fácil information in that way. fazê-lo, mas a gente quer And atingir. I'll just add, as a former chapter leader, Eu vou there's adicionar a como work involved, and líder sometimes after a while, it's time de for somebody else to capítulo há take over, grande and so trabalho por that is part of what trás we're doing. e Is às vezes some é some o of our leaders tempo have de indicated that they are passar ready o to turn the reins over to someone else, and we need to find leaders mando para mais alguém. take over Há those líderes que comunicaram que estão prontos para passar a So Jeff liderança para outras asks pessoas, então how estamos we envision procurando esses positioning processos. affirmation with North Star, Jeff Gather, Lift Love, perguntou who are competing with attendance at conferences, and I think como this vocês gives us an pensam opportunity to talk about a collaborative process competir that com we've actually been pessoas engaging with. que Fred, vão you've para been outras well conferências. connected with that. Do you Bom, há want to também um discuss that processo and de answer your question? colaboração. Fred, você I'll se answer that conectou question. muito Thank you nesse very much. aspecto. Não sei se você So consiga responder essa the pergunta. Sim. collaboration in its Muito essence is obrigado. A about, and colaboração, I do feel emotional about this, so forgive essencialmente, me, is what really matters eu fico when muito people get emocionada to com the point isso, that they have to mas o make que the decision realmente between being importa é quando as LGBTQ pessoas and chegam being nesse Mormon. ponto no qual No tem one que should be left ter a out, and decisão so if entre there's ser a place for them LGBTQ to ou have a home mormon. at Mormon this não tem que time, deixar wherever ninguém they feel atrás e comfortable, deveriam that is ter our best um goal, local to para que have eles them possam se join there. sentir So what this confortáveis. É o actual melhor que nós collaboration poderíamos fazer is that what we have e done is acompanhar a essas pessoas nesse combined momento. pamphlet Então, with Lift a and Love, colaboração North Star, and ourselves to be passed out é uma at associação meetings, entre service meetings, and it's based on the principle I just said. Lift That Love when e some nós person is para going que that they may tend seja to want to go to disseminada North nas Star, reuniões, that is their baseada no choice. princípio que eu But as we well know, mencionei. life Quando is alguém but a quer ir journey. para uma So dessas we never know organizações, if someone in North talvez Star escolhe might Northern, be mas sabem que é say uma wanting to viagem, outra transition opção. E to talvez affirmation Northern, or wanting to alguém em transition to Northern, Lift and Love, or we quer have people who are part of affirmation passar para that are Lift and part of Love, Lift and Love. ou temos So our goal pessoas is, as que you've faz parte heard, da is afirmação try e to da Lift welcome and Love everyone. também. So this project Então, is como really eles about ouviram, getting nosso objetivo é to an tentar audience dar as that might boas-vindas need para us todos por in igual. any way that Por we isso é can, que gostaríamos de and alcançar so um we público have que, collaborated in that que way. precise de nós. E por isso é que temos ajudado desse jeito and go com ahead, David. You essas just unmuted. instituições. I was going to say there's a lot of overlap. So David, sim, affirmation há may be muita the superposição, big tent né? approach, and other organizations may target a smaller slice, A but there's afirmação still a lot of overlap there. And pode ter uma so abordagem people that mais are in affirmation, it's integral not e uncommon to talvez come tenha across outras áreas nas quais participa, mas pamphlet há as well. uma superposição, mas não é I think pouco comum que the membro da LGBTQ afirmação latter-day Saint esteja landscape envolvido has em outras really associações. changed
E o over the last panorama 5 years, LGBTQ dos especially over Santos the nos last últimos decade, dias tem and you mudado have a lot durante os more últimos 5 organizations anos, coming out. I think, especialmente um, na as última both David and Fred were década, e saying, there is muitas a lot of organizações overlap que and there's a estão lot of opportunities for surgindo. Como participation David e Fred in all the falavam, organizations. If espaço that's para what you superposição, decide isso that you também want to nos do, dá that's espaço best for para you, that helps you in your colaboração journey. com outras Um, organizações. I think it's helpful for Cada us to decide o que not see the mais various possa conferences or ajudar organizations eles na as sua competitors, but as experiência, potential mas partners acredito que and é útil supporting para nós this não ver as community. outras organizações, And outras and palestras como I competidores, was mas was really pessoas que moved apoiam essa when comunidade. E North eu Star reached out to fiquei us muito to collaborate on emocionado this quando project. North Star And to me, that's an entrou em olive contato branch that conosco para I colaborar nesse wouldn't have projeto. saw coming to affirmation, Para mim, being that, é uma as oportunidade we are the que eu Big Tent talvez organization that não also esperava, né? affirms the decision to, to walk away from the Porque a church, if gente é that's outra organização que what também you deem as afirma best for a your spiritual, mental, decisão. or physical health, that sometimes is not a welcomed approach in other spheres. E às And so vezes I think that there's been this não é realization that we are better uma together. And then hopefully that, this brochure seems like a small thing, but I think it opens the abordagem door que é to better partnership and collaboration in the bem-vinda future. de outro And I know jeito, that, mas one of the acredito things que that we're abre trying a to do is porta make para sure that we melhores don't have overlapping colaborações conferences, e associações no so futuro. that E they uma are, coisa que a gente by está definition, tentando not fazer é que competing, but não providing tenhamos yet another conferências opportunity superpostas no mesmo so dia para that, não estar competindo, mas folks can participate in affirmation proporcionar and outra participate in North Star. oportunidade I think onde every as one of the pessoas organizations has possam a different way, participar different na approach to afirmação ou supporting this North community, Star. and Na organização, as pessoas têm diferentes as opening and jeitos welcoming as we de can be, apoiar a I think we're all the better comunidade. for it. E acho David asked a que specific question about finding todos nós somos affirmation melhores ao chapter community fazer group, specifically isso. in San Diego, David but faz uma pergunta broaden it específica to sobre everywhere. como encontrar um grupo We de do have a list of afinidade communities, em San Diego. including A chapters. gente tem uma This will lista likely be de updated comunidades que fairly inclui soon, capítulos, tudo isso based on vai some of ser our atualizado work to rapidamente, revitalize and reorganize chapters. baseado But if you go to affirmation.org/communities, no you'll see nosso all of the trabalho. chapters that are Mas currently se available. vocês There's vão para o there's ways site of emailing the leadership and trying to get in touch with them. There's also afirmação.org/comunidades Facebook groups vão ver that informações for de affirmation, for the contato, affinity groups grupos and the de chapters that you can Facebook be a para part of. afirmação, para os grupos de Some are more afinidade, active para os than others, capítulos. but that's the Vocês best podem place se to get started. unir. Que é o melhor local onde começar. So I'm going to combine a question. Does affirmation plan to reach out to members in key positions in government and the private sector? And A afirmação tem o plano de entrar em contato com participantes do setor privado. So as a political science major and someone that has worked in politics a bit, one thing I know Como alguém que trabalhou em política is not a political organization. E formado em ciências políticas, a afirmação não é uma organização política, então nós não temos nenhuma abordagem de partidas, mas a gente tem reuniões. Eu sei que tivemos sessões muito interessantes sobre o impacto da legislação jovens e família LGBTQ. Tivemos pessoas que falaram sobre esses temas, sobre organização, a resposta à legislação LGBTQ anti-transgênero. Esses materiais podem ser encontrados no site da afirmação. Eu sugiro que vocês visitem o site. E eu diria
e procuramos manter as pessoas informadas sobre o que está legislation and politics of it acontecendo. necessarily isn't, Isso é importante. from my vantage point, the primary mission of A affirmation. política, do meu ponto So it's de not an area that we vista, não é a spend a principal lot of time in, missão but da I think that it's an afirmação. area that we need Não é to uma be área informed onde about. Fred, do dedicamos you have anything to muito add to tempo, that? mas é uma área na qual temos que estar informados. Fred, David, vocês têm alguma coisa para adicionar para isso? If you do look at our charter, you will find that Eu it gostaria de specifically says that dizer, se we vocês will observam tend to nossa remain politically carta, neutral. But again, as Joel has said, we do participate in discussions indica about que how nós it affects our queremos members. ser But as far neutrais, as mas a gente wrestling participa em debates sobre como é que activity, isso that is afeta not os nossos membros. Mas nós There's não other organizations, like you call it, fazemos ativismo político a Florida, outras that organizações, are carrying the como water Quality on the Utah, political side. que estão movendo, se movimentando no aspecto político. Asking, Há first, it's their uma first time at an pergunta no affirmation meeting, so chat, welcome. I'm so glad that you're here. falando que é a But the primeira question vez que vai is, para uma reunião da what is the faith afirmação, or seja doctrine of affirmation? bem-vindo. Mas a pergunta é And qual é a fé ou a doutrina da Fred, afirmação? David, do you want to kick off a response to that question? Fred, David, não sei se vocês gostariam de responder isso. I don't think I don't think it's an interesting way to talk about it. I think É uma forma interessante de faith of falarmos affirmation is in nisso. the queer person, and that Acho que they a will fé use da their agency to make the afirmação best choices for tem a themselves. ver So com a whether pessoa they want queer, to que é quem pode be all tomar in as the melhores church, or if they decisões. are somewhere like Eles they estão na have some igreja beliefs, but they need some boundaries, or ou if têm they've left, or crenças, they are mas thinking of going back. precisam de Wherever you are on your faith limites, journey is your journey, and ou we are foram here embora da igreja. to push E people nós towards estamos one solution aqui or another. para Our position impulsionar is to support the queer e individual acompanhar in as their pessoas, spiritual não path. para levá-los para um lugar ou outro, mas para acompanhá-los nos seus caminhos espirituais. Muito lindas essas palavras. A fé Fred, you unmuted. Do you está have something to add? no indivíduo queer. No, I don't. Thank you. Fred, você ativou seu microfone. Yeah, Você queria dizer mais so alguma sometimes coisa? I Não. think especially Às vezes, outside of the United States, eu there's acredito, a fora dos tendency Estados to think that Unidos, affirmation is há uma sometimes somehow an tendência alternative a acreditar que a to a afirmação church or the é church. uma And that's just not alternativa the a uma case. igreja. Affirmation is not a E isso religious não é organization. assim. A afirmação So não é there uma is organização real doctrine of religiosa. affirmation. I think Não há our mission uma and vision speak to doutrina what we are trying to accomplish. But we are que not a fale da substitute for afirmação, church. mas But nós, we através are da trying to nossa support the visão, LGBTQ gostaríamos Latter-day de. Saint community. Não queremos apoiar uma igreja, So a question that was mas submitted a to us earlier is, in comunidade. what areas is the organization excelling? This is sometimes hard because I think as the executive committee you're dealing with solving all of the É difícil, né? Porque como along comitê the way. executivo, Where are we eu excelling, tenho que Fred? resolver todos esses problemas. E onde é que nós estamos nos I destacando, think we're excelling Fred? in the sense that there are a lot of wonderful spirits in this organization. Há espíritos And we should hear maravilhosos more nessa from organização them and about what they're e a doing gente in their lives deveria as ouvir they work mais through sobre o que this eles estão intersection of the fazendo LGBT and Mormons, right? quando So atravessam essa intersecção de ser it's LGBTQ e a case mormons. of yes, we have folks and we have smaller chapters, but I do believe the chapters we do have, those people are Temos very great spirits and are very capítulos spiritual in the way mais they're addressing it. pequenos, mas And acredito what que I os mean by capítulos that, que it temos varies from folks who têm are, pessoas muito again, still expressivas, active in the church. espirituais, There are folks
Isso inclui pessoas que ainda estão ativas na igreja, pessoas que têm uma espiritualidade, mas que escolhem ir para outra igreja, embora compartilhem a experiência LGBTQ e Mormon. Eles são espíritos, vão para as reuniões e nós compartilhamos todo como uma questão comum. Algo que eu também gostaria de mencionar que é que aqui na Washington a gente tem o jantar de ação de graças anual. Uma das tradições é falar sobre o motivo pelo qual nós ficamos agradecidos. Eu gostaria de salientar que as pessoas da afirmação são pessoas muito agradecidas se considerarmos os tempos difíceis que temos passado, conseguimos ser agradecidos pela vida. Well, I think David, você gostaria de echoing what adicionar alguma Fred said, the coisa? strength of affirmation is its Eu people. acho que o que o And Fred mencionou there é are so many verdade. A challenges that fortaleza da come from afirmação tem a ver com sua being gente. in a Temos queer person desafios with the que LDS Church, vêm, or having a que history têm a with the ver com LDS ser Church, uma pessoa but there queer also e ter are pertencido moments ou of pure fazer joy, and parte a lot of da that comes in igreja community and Mormon, by associating mas with each other. também And so a I like to alegria think that queer que tem a affirmation ver com is ser a membros de uma opportunity for people comunidade, to get se together and feel associar, supported, to feel interagir. seen, to E feel acredito que a like afirmação I'm part tem a of this group, and oportunidade then de together se generate reunir com joy as in our mais life. pessoas, de se sentir apoiado, de fazer parte de um grupo e gerar alegria na vida. So I'm coming Obrigada. near the end of our pre-submitted questions. If anyone has a question Estamos they would chegando like para o us final to das answer, nossas please, again, raise your hand perguntas if you'd like to answer them upfront apresentadas or antes da post to the chat, reunião and de we will hoje. Se get to mais that before alguém we tem alguma move on to pergunta que closing out gostaria the de evening. fazer, But the vocês question podem is, I would like to know if fazê-la. affirmation as an E organization is depois growing in numbers chegamos, or in vamos impact chegar on para the o final da LGBTQ noite. Bom, Mormons. está It looks like some areas crescendo there's no activity and no quanto ao número participation ou in events like impacto Pride or meeting aos with multiple mormons members. LGBTQ. Em And so we did algumas talk áreas about não this há a little bit participação em earlier when we were eventos looking como at sort of our progress and marchas ou the numbers de that are reflecting orgulho. Falávamos our nisso antes, community. quando a gente falava But do I progresso, think dos that the números, challenge e is nós that we do observamos para a need nossa comunidade. Eu acredito que o to desafio be more organized locally, tem a ver com revitalize o fato chapters, de to que establish temos new que nos chapters organizar where melhor em there nível is local, support. temos que revitalizar os And when that capítulos e happens, we'll estabelecer see novos. E quando isso acontece, affirmation participating in more prides. vocês vão ver que a afirmação vai fazer parte de mais marchas, porque vamos ter capítulos locais que vão apoiar a sua organização e vão poder participar nisso. A afirmação vai fazer parte da Marcha do Orgulho da Utah. Isso já está sendo organizado e se vocês estão na área da Utah e gostariam de participar e ainda não responderam à enquete que nós enviamos, podem entrar em contato conosco e vamos falar com o comitê. Mas há um esforço, um investimento por parte do comitê executivo para revitalizar e organizar capítulos para que a afirmação possa ter mais visibilidade e apoiar as comunidades locais. Fred, você gostaria de adicionar alguma coisa? Sim. O desafio é simplesmente que nós somos uma organização composta por voluntários e às vezes as pessoas esperam que nós façamos coisas que poderíamos fazer se tivéssemos membros administrativos, mas a afirmação sempre foi ou esteve composta por voluntários e
Para organizar capítulos, a gente precisa de um grupo de pessoas que possa dedicar seu tempo a se organizar e a fazer com que esse capítulo seja criado. Então, a gente precisa muitas pessoas para que tenham a vontade de se organizar. E há locais onde talvez não há muitos mormons, e é mais difícil porque não há muitos. A solução, então, é tentar obter uma massa crítica em algumas cidades para para se tornar um grupo de liderança e convocar a mais mormons nessa área. Espero que isso possa responder a sua pergunta. Sempre foi desse jeito, né? Desde que a afirmação foi criada e fundada, há algumas cidades nas quais a gente teve capítulos, mais pessoas foram chamadas e os capítulos foram ativados. Então, eu espero que isso possa acontecer e que mais capítulos sejam criados. David, anything that you want to add to that? Obrigado. I think David, Fred alguma answered that coisa well. para adicionar? Não, acredito last que question I see Fred in chat respondeu is muito asking, bem. about A international última conference this pergunta que year, eu vejo no and chat it's in what city? faz uma pergunta So sobre Fred shared with us conferência earlier internacional, that quando yes, vai we are ser in em que initial planning stages cidade. for Bom, the international Fred conference. disse que We ainda are estamos na looking etapa at de somewhere preparação in da Utah conferência and internacional. A looking gente at está procurando October, likely mid-October, local and em that is all the Utah. information that we are E a gente able to put pensou out there. But metade we are de very hopeful outubro, of por having more enquanto, e information todas as very soon. informações que So nós temos, mas be temos paying muitas attention for some esperanças special de ter announcements. maior informação em breve, assim que podem ficar lá Okay. atentos para Well, I receber think anúncios we have especiais. either answered questions during our presentation or answered all the Bom, questions that were submitted. So thank acho you, que everyone a who gente did já submit respondeu questions. todas as perguntas que We foram just have a apresentadas. few more things Muito we want obrigada a to todas as pessoas to que fizeram discuss perguntas. before wrapping up. Vamos ver se So temos mais coisas para there was mencionar a antes question that was de talking about like, well, concluir. what can we do to help? Well, becoming a sustaining O member of que Affirmation é que a would gente pode be a fazer huge para help. ajudar Sustaining membership starts ser at membro $10 a month. ou de And there are apoio some para benefits that come afirmação? along Pode with ser that. um jeito. But Isso é a when it comes to partir de budgeting an affirmation and $10 making por decisions mês. about Isso what we traz are able to do, benefícios quanto ao knowing that there orçamento is e a tomada de reliable decisões. monthly donations coming A in gente pode forms saber a solid que há bedrock of doações our que budget são and decision making. confiáveis. And so we're Isso really trying forma uma to grow base that program. sólida para a I know tomada many de of you decisões. here are A already gente sustaining members. tenta So if you are already a que esse sustaining programa member, possa please consider crescer. making a Muitos de one-time vocês donation já são just to help kick membros off some of the things that we've been sustentáveis. discussing Se vocês this já evening. são, considerem fazer And uma I doação do de uma have vez the para donation page iniciar. listed Uma das coisas on the que já slide. falamos I will hoje, put them in chat temos as aqui well o for your site de convenience. doações que está Again, becoming a compartilhada sustaining member begins no slide, at mas setting up a também podem recurring ver no chat. monthly donation of at least Isso $10 a month. inicia But we estabelecendo are more than uma happy doação mensual de receive one-time $10, donation from you if you are able mas to support Affirmation financially. também That support would podemos be very receber welcomed and doações very de única put to very vez good se use, vocês podem apoiar as we financeiramente were a discussing afirmação. earlier, as Esse we rebuild apoio vai Affirmation's ser financial muito strength agradecido and e move vai forward with ser trying to accomplish the things that we've been usado discussing tonight em in causas an effort muito to move honestas e Affirmation's mission boas. forward. So please consider doing that. Consider doing Porque that this nosso evening. esforço That é would be que a wonderful. missão da But the afirmação links are in the chat to do that. continue sendo impulsionada. Temos todos Okay. Thank you, everyone, so far. So what we want to talk to you about last is
Muito about obrigada a 4 or 5 todos. ways that we can have you take action. So we'll talk about what Gostaríamos we de need contar actions, 5 what actions we need to formas take, através das and then quais how you podem can agir. Então, quando a gente directly fala do de quais those ações actions by podemos a task. entender e como So podem first thing is recruit new members fazê-las and help us build através our membership. de uma tarefa. So Em join primeiro Affirmation as a lugar, podem member, go to juntar novos membros e affirmation.org ajudar aqui nossa about membership. And as filiação you'll cresça. see different membership options, and those options Tem que do se include unir a making a donation, but there are other ways you can be an Affirmation member. So please go there and Temos take a a look at what opção those de ways fazer uma are. doação, mas temos And as outros we talked jeitos de about, se tornar if membros da you're in a afirmação e local ver quais são as chapter, maneiras. if there's someone in your ward that you've Se been há talking to capítulo and they're local, interested, bring e them. se há Bring them to an alguém Affirmation local community na event. associação Just que bring them esteja once. interessado, That would be pode great. They will ir get para um exposure to evento it, da and if they associação. decide Isso seria not to muito come, bom. Vão that is se great. ver But more likely expostos than e not, vão they will poder continue coming decidir if someone se invited vocês them. gostariam de ver So ou for não. people to come, Mas you must invite them. provavelmente continuem So another thing you can vendo. do, very Para que as easy, pessoas is to venham, share our temos que website, our convidá-los. Facebook and Outra Instagram coisa que page with podem friends fazer on é social compartilhar media. nosso site, If you would do that, Facebook, again, that puts our name out in more exposure so that Instagram e people know about com us and then seus be able to amigos come da to events mídia, like this that are para virtual. que as pessoas Or, possam conhecer as a we have Affirmation talked e about, conhecer again, there are local Facebook groups, but if they don't come eventos como esse. to find out at their website about us, then they can't share in what you're doing or what we're doing overall. Também So the falamos dos second thing you grupos can do locais no is get Facebook. connected now with A Affirmation segunda News. If you questão go que to a the gente website pode right now, fazer é we have a button se called conectar Get com as Connected Now. notícias da And what afirmação. that Se vocês does, vão it ver nosso allows you site, to vão ver um subscribe to botão get our que é e-newsletter, Get which is a Connected very popular Now. thing. People enjoy it. We work really hard on content for Então, that. se So registrar please no go nosso there and boletim get connected now with informativo, our news. temos muito And conteúdo que the third thing compartilhamos is to lá. participate in our Vamos fazer communities. clique e Those communities, as we terceira talked about, are maneira é local. participar nas Could nossas be in comunidades. Dallas, As could be in DC, comunidades could be in são Kansas City. Just go to locais, our podem estar website no at Dallas, affirm.org Washington, communities, Kansas. and you can find out Vocês information podem if ir there's para o community close to you. site And then our affinity groups, the same thing. There comunidades. is information there on communities, also about affinity groups, which we talked about earlier. Informações sobre as But one of the things you comunidades might not realize is that e tudo you que can foi help falado antes. by contacting your community leaders, be it local or even in the affinity groups, and give Talvez them an idea for a podem chapter event or affinity entrar em event contato or something com to seus engage the líderes, as community. comunidades, ou Believe dar ideias me, para as um I talked evento, para about, que a we're all comunidade volunteers. And fique so if you have an idea, envolvida. just Nós pass the idea on somos to them, and that would be very voluntários, então helpful se vocês so that tiverem they can ideia, work with you and you can make that idea happen. podemos So passar para again, eles, eles contact podem community leader, and then trabalhar com also vocês para offer to host an event ajudar a locally. suas I ideias. know for most Também podem local affirmation chapters, organizar um meetings evento are held in localmente. people's homes. So we always need a home to host the event. So if you would just talk to your community leader, if Para you need muitos a way capítulos, to as contact them, let us reuniões know. But just são offer to host an event nas for them casas in your das home or pessoas, someone's home então you know, podem or falar either help com them alguém bring together a se virtual gostariam de meeting oferecer as part of affinity group sua with an idea casa. you've had to discuss with the Podemos people in the organizar group. uma missão That would be very virtual para o helpful. grupo That would de help more people afinidade. Isso participate. seria muito útil, So the next thing we talked porque about mais is pessoas volunteering poderiam as a community participar. leader. So as you heard us talk Também about, we falarmos need de community leaders. sermos We líderes need them very comunitários. much. A So gente precisa de líderes you might consider comunitários. contacting your local community leader and Então, say, talvez can I help you lead this poderíamos community? considerar entrar em contato Sometimes com seu people are leading líder and comunitário they would local e invite, they would dizer, love posso for you ajudar to just você walk up para and liderar say, essa I comunidade. think I can Às help you vezes, by há doing this. líderes que They would gostariam greatly de appreciate ouvir it. isso, que And then alguém possa also the dizer, thing eu you can posso do ajudar is você fazendo isso. E outra contact the coisa que executive podem committee to fazer volunteer as an area é leader. entrar We em need those. contato Area leaders are com much like in the church where they are líderes leading
several chapters in the area. For área. example, we have an area leader for the U.S. and Canada. Por As exemplo, we talked temos about, there's líder an para os Estados area Unidos leader for e Latin Canadá. America. So Temos outro para a América please Latina. talk to us about that. And then lastly, as we talked about the board member application, just talk to us about being a board member Finalmente, when the openings are announced. However, with that said, we want to make sure that people understand when you become a board member, there are sejam specific voluntários. responsibilities that are different than the other level. Queremos que And we todos will saibam be quais passing out to those são people who are interested a pamphlet that explains what the expectations are for responsabilidades board do membership board. affirmation. A gente tem So, the last piece we want to talk about in action, explica which is the qual level é simple one, and then actually board you've been da doing it afirmação. all E during this call, finalmente, which is to give us your isso é uma feedback. coisa que Tell us what you fizeram want to know more about. na A lot of you reunião, put que é posed dar seu questions you want to know more feedback, about, contar keep coming. sobre o que And how do gostariam you want to de get involved? conhecer, as So perguntas que again, there are gostariam plenty of de things to fazer get e como involved. Like I gostariam said, de here ficar we're interested in envolvidas. Há members, getting muitas connected, coisas or participating, or as quais volunteering. podem So participar. let us know how in each of Membros, these things how you want to get involved. participar, ser voluntários, So we're etc. planning to do a post-event feedback poll to get an idea of what your thoughts Gostaríamos were de in fazer case you uma weren't pesquisa able to depois post do in the chat, evento or para you felt uncomfortable dar doing it, seus or you comentários. have Caso a vocês specific não question tenham that podido you fazer couldn't type suas out or perguntas whatever, no we chat, can talk talvez about não that. se sentiam But confortáveis thanks ou again tinham uma pergunta for being específica que here, não and conseguiram thank you colocar. for listening Mais to this uma call to vez, action, because obrigado por estarem what we really aqui, need por to do, if ouvir you would please, is take one of these actions esse to chamamento à help us out ação, and to porque a become gente a better precisa affirmation que and to spread the ajudem word about affirmation to some fazendo folks who haven't ações para received it yet. conseguir fazer da Thank you. afirmação um grupo de apoio.